Meu Deus, no nome de Jesus, te agradecemos por mais um dia na presença do Senhor. E pedimos ao Senhor que a tua palavra, que vem para as nossas vidas nesta manhã, encontre guarida nos nossos corações e faça produzir frutos dignos de adoração ao Senhor, de enaltecimento ao teu nome, e que as bênçãos reservadas pelo Senhor para nós neste dia cheguem até as nossas vidas no nome de Jesus. Amém. Bom dia a você, Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma manhã buscando a Deus, né? E buscando a palavra de Deus para as nossas vidas. O título da mensagem de hoje é: Estou servindo a Cristo de forma correta? Estou servindo a Cristo de forma correta? É algo que eu trago para você depois de ter recebido da palavra de Deus, né, de orado ao Senhor, uma palavra de motivação a você. Mas quero te lembrar, eu gravei uma mensagem um tempo atrás com o título A Verdadeira Adoração. E não teve muitas visualizações. Por que não tem muitas visualizações esse tipo de mensagem? Porque o homem não está realmente, né, o ser humano não está realmente interessado em agradar a Deus, em buscar a Deus, em enaltecer o nome de Deus, em adorar a Deus da forma correta. Então, parece que a tecnologia, o modernismo nos chamou para buscar vida nesta vida, para sermos essenciais nesta vida, para buscarmos proveitos nesta vida, para desfrutarmos desta vida, né? Então, tem muitas filosofias que diz: viva o quanto puder, porque a vida é curta. Aí você se joga nela e esquece que depois da morte segue-se o juízo. É aí que começa a verdadeira vida ou a verdadeira morte. E para isso, você e eu devemos estar preparados. Então, volto a perguntar: estou servindo a Cristo de forma correta? Vamos ler a palavra de Deus que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo do 1 até ao 6, que diz assim: Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo próprio. Glória a Deus pela palavra de Deus lida. E o capítulo de segundo capítulo de primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo 1, nos diz exatamente isso. Como devemos nos apresentar diante de Deus. O apóstolo Paulo, antes, no capítulo 1, ele traz Timóteo a repreender, ele faz com que Timóteo repreenda os falsos ensinos na igreja, né? Os falsos mestres na igreja. Não deixe que eles ensinem. E aqui o apóstolo Paulo, então, está dizendo como devemos adorar a Deus, a verdadeira adoração a Deus, como devemos buscar a Deus, né? E ele, então, ensina a igreja. Por isso que eu estou falando com você, porque esta mensagem é mais para aqueles que dizem servir, que dizem amar a Deus. E, às vezes, erram em pequenas coisas. Eu quero trazer um esclarecimento tranquilo disso aí. Então, ele fala sobre a adoração e a verdadeira adoração começa reconhecendo Deus como Deus, Deus como o Senhor, Deus como dominador deste universo, como o único Deus verdadeiro. Os outros deusinhos por aí não fazem nada, não podem nada, por mais que tenham um pouco de força, não tem neles poder, porque em Deus tem todo e há todo o poder diante do nosso Deus e em nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: depois que você reconhecer a grandeza do teu Deus, então comece a suplicar, a interceder por todos os homens. O apóstolo Paulo, ele não deixa que nós venhamos fazer acepção de pessoa. Para esse oramos,
né, para Deus abençoar, e para isso oramos para Deus matar, para Deus punir, para Deus destruir, para Deus acabar com ele, como muitos pregadores dizem por aí. É até terrível, né? É nojento de se ver esses vídeos aí, dizendo, Deus vai destruir seus inimigos, ora mesmo que Deus vai acabar com eles. Então, isto não é o projeto de Deus, não é o ensinamento que Paulo traz a nós. Muito pelo contrário. Paulo diz, orem por todos os homens, e ao orar, ao suplicar por eles intensamente, então comece a dar graças a Deus em todo o tempo, pelo que Deus irá fazer na vida deles. Eu concordo com você de que não é fácil orar para inimigos. Não é fácil orar para um presidente que nós não concordamos com as atitudes dele. Não é fácil, mas é necessário orar por todas as autoridades. E a Bíblia diz claramente que não adianta você se irar e orar com ira. A Bíblia proíbe que nós tenhamos ira. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 19, 20 e 22, o seguinte, todo homem seja apto no ouvir, tardio no falar, e mais ainda, busque nunca se irar. Por quê? Porque a nossa ira, diz o versículo 20, não opera a justiça de Deus. Não é porque você está irado com alguém que Deus vai matá-lo, vai destruí-lo, vai desonrá-lo, vai destroná-lo por causa da sua ira. Porque Deus é Deus e Deus não é objeto de manipulação. Deus é santo, Deus é poderoso, e nós acabamos de ler que o plano de Deus é salvar a todos os homens e fazer que todos os homens cheguem a um entendimento da verdade. Esse é o projeto de Deus. Então você precisa entender qual é a posição de Deus. Então a Bíblia diz o seguinte, em Tiago ainda, versículo 22 diz, sede cumpridores e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você que pensa que a tua ira, que a tua posição, que a tua oração poderosa pode destruir os teus inimigos, engana-se, você vai morrer aí com a parada cardíaca e os teus inimigos vão continuar vivos dentro dos planos de Deus para salvá-los, porque Deus quer salvá-los. Então seja inteligente. Apóstolo Paulo diz o seguinte, ao orar pelas autoridades, você terá uma vida de sossego, de paz, e terá mais tempo para pensar nas coisas de Deus, sem ira, sem contenda. Apóstolo Paulo diz, levante as mãos santas, a tua mão tem que estar santa para você orar, o teu coração tem que estar santo, a tua mente tem que estar santa, a minha mente, o meu coração e minhas mãos tem que estar santos para orar, porque senão nós vamos fazer oração de tolo na presença de Deus. Os discípulos fizeram isso no passado. Senhor, o Senhor quer que nós mandamos descer fogo do céu para consumir os nossos inimigos? Eles nem sabiam o que estavam falando. Então, quando você começar a ouvir essas pregações de que Deus vai mandar fogo, vai destruir teu inimigo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não se engane, o teu dever e o dever do pregador é orar pelos inimigos, orar por todas as autoridades. Não é fácil, volto a repetir, não é fácil orar pelo teu inimigo, mas é ordem bíblica que devemos orar por eles. Não se envolver, política já passou, futebol já passou, esses problemas de momentâneos já passaram, então você deve se jogar aos pés do Senhor, e quem Deus deixou, Deus permitiu que entrasse no poder, foi permissão de Deus. Então oremos para que Deus nos dê paz para pregarmos o evangelho e pensarmos nas coisas do Senhor Jesus. Paremos com essas coisas aí. Tem mais hoje pastores políticos que pastores evangélicos, pastores que pregam o evangelho, gente envolvida em política, querem falar muito do STF, quer falar muito disso, muito daquilo, e falam pouco da palavra de Deus, e Deus não nos chamou para isso. Tem muitos que dizem, a igreja deve envolver-se em política. Quando foi isso? A igreja deve envolver-se na salvação da nação, na salvação da cidade, na salvação das famílias, porque este é o projeto, é o propósito eterno de Deus, que todos os homens sejam salvos, e ao homem é dado conhecer a verdade, e ele escolhe se quer servir a Deus ou não. Mas a pergunta que eu fiz é para você que se diz cristão, para você que se diz servir a Jesus. Estou servindo a Cristo de forma correta? Você só pode servir a Deus se você basear a sua fé nas Escrituras, na palavra de Deus. Não é no que andam pregando por aí, não é no que andam dizendo
fazendo por aí, mas na luz da palavra de Deus. Então é muito importante você entender isso. E o apóstolo Paulo traz uma organização para a igreja, dizendo: homens, busquem a Deus. Sejam senhores nos vossos lares, organize os vossos lares, sejam corteses no vosso lar, educa os filhos, tudo isso está na palavra de Deus. E diz nesse mesmo capítulo às mulheres: mulheres, não sejam feministas, não busquem vestir trajes indecentes, não busquem imitar as mundanas. Vocês foram chamados para ser santas mulheres, para quando vocês orarem, Deus possa ouvir vocês. Não tentem ser homens na igreja e no lar, vocês são mulheres. E lembre-se de uma coisa, mulheres, está nesse capítulo, né, da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, exatamente no final do capítulo 2, está dizendo assim: mulheres, vocês precisam ser santas, porque Deus as chamou, santas na vestimenta, santas no proceder, santas no ouvir, santas no falar, no momento próprio, não buscando ser homens e ser senhores da casa ou senhores da igreja, sejam aptas no ouvir. E Paulo nos traz uma lembrança seguinte: Deus primeiro criou Adão e depois Eva, mas não foi Adão que pecou, não foi Adão que foi enganado pela serpente, foi Eva que deixou que a serpente a enganasse. E engraçado, eu quero que você traga essa meditação, que Eva lançou então o pecado para o ventre. E Eva lançando o pecado para o ventre e se humilhando, aceitando a punição de Deus, o próprio Deus diz: mas de você, mulher, sairá do teu ventre o Salvador da humanidade. Eu vou usar o teu ventre para abençoar a humanidade. Então, mulher, seja sábia no proceder, seja sábia no falar, porque Deus teve um propósito eterno contigo e tem um propósito eterno contigo para você ser bênção onde quer que você esteja. Mas a ordem é: vista decentemente, vista modestamente, seja humilde, seja singela, deixa Deus operar na tua vida, seja cheia de cortesia, mas não deixe de ser santa e não vista-se ou proceda como as mundanas, porque Deus não tem compromisso com as mundanas, muito pelo contrário, ore para que Deus a salve. Então a igreja andando assim, a igreja procedendo assim, a igreja orando pelas autoridades, a igreja reconhecendo o seu papel no mundo, que é de pregar o evangelho, de viver uma vida com Deus, amando amigos e amando inimigos e orando por todos os homens. Jesus estará mediando, porque Deus está de um lado, o homem está do outro, mas Jesus deu a vida dele para mediar esta causa e aproximar os homens de Deus e fazer com que Deus habite no meio dos homens. Por isso ele deu sua vida para salvar toda a humanidade e para nos levar a viver com ele para sempre. Procedamos de maneira correta, de maneira conveniente, como cristãos, sejamos sábios no falar e Deus engrandecerá o nome dele nas nossas vidas. Volto à pergunta: estou servindo a Cristo de forma correta? Que você pense nesse assunto e que Deus te abençoe. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.